Oiê, seja muito bem-vindo aqui a mais um workshop gratuito do Ateliê Tata Gardini. Nesse vídeo eu vou te ensinar a produzir essa lindeza aqui, que é a bolsa Lola. Ela está incrivelmente linda e para você que não quer fazer essa lateral de sintético, tem também a receita neste vídeo dela todinha em crochê. Mas antes vai um recadinho pra você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo e fique por dentro de tudo sobre crochê. E não se esqueça de deixar um like neste vídeo e um comentário me dizendo o que achou da aula. E agora eu tenho um convite super especial pra você. Hoje, dia 3 de abril, estarei lançando o meu curso Bolsas em Crochê da coleção Florescer. Esse é um dos modelos que estará disponível dentro do curso. Ele é um curso composto por 5 modelos exclusivos aqui do ateliê, que estão lindíssimos e ainda conta com 3 bônus super especiais. Vou contar tudo detalhadamente hoje, dia 3 de abril, às 20 horas, na live lá no meu Instagram. Então eu convido todas vocês para participar comigo às 20 horas. Agora pega sua agulha e seu fio e vamos transformar em uma obra de arte. Bom, vamos agora iniciar a nossa aula. Eu vou utilizar aqui uma agulha de 5 milímetros pra gente fazer aqui o contorno aqui nos buraquinhos, tá? Do nosso couro sintético. Vou utilizar essa base de couro sintético, é uma base redonda de 10 centímetros de diâmetro, tá? Esse tamanho que nós vamos utilizar. E aqui tem fio de malha premium de 35 milímetros da Ouro Fios. Essa é a cor nude, tá bom? Vou utilizar também uma agulha de 6 milímetros depois pra gente fazer a bolsa, né? A parte principal da bolsa, mas eu vou deixar ela de ladinho por enquanto. Poderia utilizar a agulha número 7 também, tá? Eu só não vou utilizar a número 7 porque eu gosto que ela fique mais estruturada, então eu vou utilizar uma agulha menor, que é a número 6. Então, aqui eu vou ensinar pra vocês a fazerem a lateral da bolsa todinha em crochê, pra quem não quiser fazer a lateral sintética, tá bom? Então, a gente começa aqui, ó, fazendo um círculo mágico, deixa essa ponta do fio menor pra frente, laço assim os meus 2 fios formando a letra X. Laço meus 2 dedos, formando a letra X aqui na frente. Segura aqui com o polegar e eu vou virar desse lado, prendendo aqui o meu fio, tá? E agora, como eu faço? Eu pego esse fio que eu prendi aqui, que é o fio do novelo, venho pra cá, entro aqui, dou essa voltinha, entro aqui, laço o fio novamente e vou pra frente, certo? Agora, com muito cuidado, eu seguro aqui, ó, esse meinho, ficou 2 orelhinhas. Eu entro aqui novamente pela frente, olha só, e fecho aqui o meu ponto, formando o primeiro ponto aqui no círculo mágico. Essa é uma das técnicas que eu utilizo para fazer o primeiro ponto dentro do círculo mágico, para que ele fique assim, ó, bem certinho o V e não fique torcido como o método tradicional, tá? Então, vou fazer 6 pontos aqui dentro do círculo. Já tenho 1, laço, faço mais 1, 2, não precisa apertar muito os primeiros pontos, tá? 3. Outra coisa importante é fazer os pontos junto com esses 2 fios, tá? Pegando esses 2 fios. Se vocês fizerem somente com um, a gente não consegue depois puxar para fechar o círculo, tá? Então, muito importante, preste muita atenção para pegar esses 2 fios. Então, temos 1, 2, 3 pontos, né? 4, 5, 6. Fiz 6 pontos dentro do círculo, vou puxar para fechar tudo, olha só. E aqui nós vamos fazer o fechamento
pegando na primeira correntinha que se formou aqui, tá? Essa é um ponto, então, eu pego na correntinha que ficou deitada aqui. Venho de trás pra frente, levo essa laçadinha aqui lá pra trás, ajeito aqui. Agora, nós vamos fazer pontos baixos também, entrando aqui, ó, na laçadinha que eu levei lá pra trás, tá vendo? Vou encaixar essa laçadinha aqui na minha agulha também, laçar o fio do novelo, trazer pra frente, dar uma altura e fechar o ponto baixo aqui em cima. Não vai ser ponto baixo centrado, pra quem tá acostumado a fazer base redonda, essa aqui não é com ponto baixo centrado, tá? Ponto baixo normal mesmo. Então, eu vou entrar e vou fazer mais um aqui no mesmo pontinho, no mesmo buraquinho que eu fiz o primeiro, ó. Faço mais um. Agora, nas demais correntinhas, eu faço 2 pontos para cada, tá? Nós estamos fazendo aumentos aqui. Então, eu faço 1, faço 2. Vou na próxima, faço 2 também. 1 e 2. Na próxima, faço 2 também. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Olha só, ela vai ficando encolhidinha mesmo, ó, como se fosse um potinho aqui, tá vendo, ó? É assim. Dou uma alongadinha nessa última e novamente faço fechamento aqui na primeira correntinha. Pegando de trás pra frente, levando essa laçadinha lá pra trás. Entro aqui na mesma laçadinha que eu levei pra trás, encaixo, né, na minha agulha, passo o fio pra frente, formando um ponto aqui. E agora, a sequência de pontos vai ser um duplo, um sozinho, um duplo, um sozinho e assim por diante. Então, eu já começo aqui a fazendo um ponto duplo aqui no mesmo buraquinho, tá? Fiz um duplo. O próximo eu vou fazer sozinho, ó. Nessa correntinha, eu faço um ponto sozinho. A próxima, eu gosto de dar uma esticadinha assim no fio, além dele render o nosso trabalho, render o fio, o trabalho fica bem bonito, porque o fio, ele dá uma enroladinha. Então, eu fiz duplo, um sozinho, o próximo vai ser duplo, tá? Eu entro e faço duplo. O próximo é um sozinho. O próximo é um duplo. E eu vou seguir essa sequência, um duplo, um sozinho, um duplo, um sozinho, até chegar aqui no fechamento novamente, tá? Finalizei a minha terceira carreira, né? A primeira foi o círculo mágico, a segunda carreira, todos pontos duplos, e a terceira carreira, um sozinho, um duplo, um sozinho, um duplo. Vou fazer o fechamento novamente aqui na primeira correntinha, eu vou levar essa laçada lá pra trás, e já vou entrar aqui na laçadinha que eu levei pra trás. Encaixo nela e passo meu fio formando um ponto baixo aqui. E agora, nós vamos fazer um ponto duplo aqui no início, 2 pontos sozinhos. Entro na correntinha aqui e faço 2 pontos sozinhos. O próximo é um aumento, que é o duplo, tá? 2 pontinhos dentro aqui do mesmo pontinho de base. Mais 2 pontos sozinhos, e essa vai ser a nossa sequência aqui da terceira carreira, tá? Perdão, da quarta carreira. Um ponto duplo, 2 sozinhos, um duplo, 2 sozinhos. E segue fazendo essa sequência
até o fim. Finalizei a minha quarta carreira e eu vou fazer novamente o fechamento aqui, olha. Tá? Entro na laçadinha aqui, já encaixo a minha outra aqui do fechamento, laço o fio do novelo, vou passar por dentro, dando uma alongada e formando um ponto. A quinta e última carreira, olha, começamos com um círculo mágico, primeira, segunda carreira, tudo ponto duplo, terceira carreira, um duplo e um sozinho, quarta carreira, um duplo e 2 sozinhos. Quinta carreira, um duplo e 3 sozinhos. Então, eu já inicio fazendo um duplo aqui, no mesmo pontinho, e sigo fazendo 3 sozinhos. E essa vai ser a nossa última carreira aqui, 3 sozinhos. Agora, próximo, eu faço um duplo, 2 pontinhos aqui, ó, no mesmo pontinho de base. Sigo e faço mais 3 pontos sozinhos. O próximo será um duplo novamente. E mais 3 sozinhos, e eu continuo até finalizar aqui a carreira, tá? Segue essa mesma sequência até o fim. Olha só, finalizei a minha quinta carreira e última, então, eu já vou poder cortar o meu fio. Um pedaço que dê pra eu arrematar e fazer o fechamento. Vou puxar todinho ele pra frente, e aqui eu preciso de uma correntinha falsa. Então, eu entro novamente na primeira correntinha de trás pra frente, levo esse fio todinho lá pra trás, ajeito aqui, e falta uma perninha da minha correntinha. Então, eu venho nesse mesmo lugar onde tá saindo a primeira perninha, eu venho por trás aqui, ó, passo por dentro dessa laçada e entro no centro lá da minha correntinha, ó. E agora sim, eu levo esse fio todinho lá pra trás. Ajeito pra ficar do mesmo tamanho as correntinhas, e aqui nós fizemos o nosso fechamento. Esse fio agora, nós escondemos nessas correntinhas aqui, ó, pra ficar bem pertinho e ficar um fechamento invisível. A gente pode cortar o restante que sobrou. E formamos a nossa primeira lateral. Olha só que belezinha? Ela fica assim mesmo, com esse buraquinho. Então, pra quem preferir fazer a bolsa todinha em crochê, essa é a lateral. Vocês vão ver que aqui ao redor da nossa lateral tem 30 pontos, tá? Então, contem aí, porque precisa ter 30 pontos pra fechar lá a nossa bolsa depois. Se seguir a receita certinha, a quantidade de pontos vai bater os 30, tá? Façam aí 2 dessa base, uma para cada lado, tá? Sigam essa receita e lembrem de no final contar, precisa ter 30 pontos. E essa é a receita para quem quer fazer a base, a lateral da bolsa e fazer a bolsa todinha em crochê, tá bom? Começo aqui pegando meu fio. E a gente vai passar pontos baixíssimos em todos esses buraquinhos aqui da nossa lateral. Então, eu entro em qualquer buraquinho, né? Porque como é uma base redonda, coloco aqui, ó, essa é a parte certinha, né? A parte certa aqui e a parte do avesso. Eu vou começar colocando minha agulha aqui no buraquinho, na parte certa, tá? Passei, deixei um pedaço de fio pra gente fazer o arremate depois. E agora, eu introduzo a minha agulha no próximo buraquinho, trago o fio pra frente e passo fazendo um baixíssimo. Vou novamente, trago o fio pra frente e passo fazendo baixíssimo. Vou fazer isso em todos os buraquinhos, tá?
Pontos baixíssimos. É importante não deixar esses pontos apertados, porque depois nós vamos passar pontos baixos dentro deles, tá? Passo assim em toda a minha lateral. Vou passando em todos os buracos até chegar lá no início. No último buraquinho, eu entro com a minha agulha e pego o fio que a gente deixou lá no início, tá? Então, eu pego ele, passo aqui por dentro e já passo por dentro da que tava na minha agulha. E agora, eu puxo ele todinho pra frente. Agora, eu vou fazer uma correntinha falsa nesse buraco que ficou. Então, a gente vem aqui na primeira correntinha, de cima pra baixo, pego esse fio e levo ele lá pra cima. Vou precisar fazer a outra perninha aqui, olha. Pra isso, eu tenho que entrar nesse buraquinho onde tá saindo essa perninha da correntinha. Só que eu venho por trás, tá? Entro aqui no buraquinho, ó, e saio no meio da correntinha. E agora, eu pego esse fiozinho que ficou e levo todinho ele pra trás. Eu só dou uma ajustada aqui, olha, pra que fique todas as correntinhas do mesmo tamanho. Tá joia? Agora, vamos começar pontos baixos aqui. Pra receita dessa bolsa, eu preciso ter 30 pontos baixos aqui. Essa base de 10 centímetros de diâmetro da Destaque Etiquetas que eu comprei, ela tem apenas 22 buraquinhos. Então, eu vou precisar fazer pontos duplos em 8 buraquinhos para inteirar os 30 pontos, certo? Então, para você que tá fazendo com a base da Destaque Etiquetas, que tem 22 buraquinhos, com 10 centímetros de diâmetro, eu vou iniciar, olha só, o meu fio, ele tá saindo desse buraco, então, eu vou iniciar no próximo, entro aqui no meio da agulha, saio lá atrás, laço meu fio e trago pra frente. Eu vou dar uma altura, né, pra não ficar o ponto apertado, e vou fechar. O primeiro ponto, já vou fazer duplo. Então, eu vou entrar no mesmo buraquinho aqui que eu fiz esse ponto. E vou fazer outro ponto. Fiquei com um ponto duplo aqui logo no primeiro. O próximo, eu vou fazer um ponto somente. Dou a altura e fecho um ponto sozinho. O próximo, eu já vou fazer duplo novamente. Venho aqui, faço um, faço dois, certo? Um duplo, um sozinho, um duplo. Agora, eu vou fazer dois sozinhos, e um duplo, um aumento, né, aqui. E nós vamos seguir agora essa sequência até finalizar. Dois sozinhos e um aumento, um duplo. Dois sozinhos e um duplo, dois sozinhos e um duplo, até chegar no final, tá? Então, para você que tá utilizando a base redonda de 10 centímetros da Destaque Etiquetas, ela tem 22 pontos, tá? E eu preciso deixar essa base com 30 pontos. Então, eu inicio com ponto duplo, faço um sozinho e faço um duplo. Depois dessa sequência que eu fiz no início, eu vou fazer dois sozinhos e um duplo até o final, seguindo essa sequência. Dois sozinhos e um duplo, dois sozinhos e um duplo, dois sozinhos e um duplo, até chegar aqui no fim. Se você comprar a base em outro lugar, que tiver outra quantidade de pontos, sei lá, 20, 25, vocês vão fazer aumentos até completar 30, tá? Ah, se eu vou ter que fazer somente 2 aumentos, faço um aqui e um aqui, não tem problema. O importante é ter no total 30 pontos, ok?
Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer mais 2 pontos sozinhos. E aqui um ponto duplo, e vou seguir essa sequência até chegar lá no final e a gente fazer o fechamento dessa base. Olha, cheguei aqui no meu último ponto e ele também vai ser ponto sozinho, tá? Um ponto sozinho. Pra dar certinho os 30 pontos, tá? Duplo, um sozinho duplo, 2 sozinhos 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 duplo, um sozinho. Fechou os 30 pontos. E agora nós vamos fazer o fechamento. Eu corto o meu fio, não precisa deixar muito grande. E agora é o seguinte, puxo ele todinho, olha. E vou fazer também uma correntinha falsa nesse pedacinho aqui. Então, eu venho nessa primeira correntinha aqui, não é essa do ponto, é essa que está deitada aqui em cima, de cima pra baixo. Levo esse fio lá pra trás. E vou fechar a outra perninha aqui. Então, eu entro nesse miolinho, só que por trás, olha. E tem mais uma correntinha aqui. Então, venho aqui por trás, saio no meio e vou, passo o meu fio todinho pra trás, ajeito pra ficar tudo do mesmo tamanho. E ela fica assim, fechamento invisível, perfeito. Escondo tudo esse fio. Nessas correntinhas aqui, olha. Nessas correntinhas, tá? Na parte de trás do ponto, na verdade. Posso cortar o restante, não tem problema. Esse eu vou esconder mais um pedacinho, porque ele já tava pequeno, né? E assim ficou a nossa lateral, com 30 pontos, que é o que a gente precisa para fazer a receita dessa bolsa, tá? E vocês vão fazer 2 partes, que é uma para cada lado, né? Óbvio. Então, 2 partes iguais com a mesma quantidade de pontos, 30 pontinhos, tá bom? Agora, nós vamos para a parte do meio da bolsa, né? Da receita da bolsa. Olha, vou fazer uma letra E, passando esse fio aqui lá pra trás. Olha, o pequeno tá pra trás, formei uma letra E. Agora, eu venho com a minha agulha aqui e pesco o fio, ó. Tá vendo? Seguro com o polegar aqui, pego minha agulha e pesco o fio lá de trás e passo aqui por dentro. Isso eu dou um nó, puxo tudo. E ficou o nosso nozinho inicial, certo? Vou subir 30 correntinhas. Então, eu começo contando, ó. 1, 2. Gente, eu vou trocar a agulha. Lembra que eu falei que eu ia fazer com a agulha número 6? Então, vamos voltar aqui. Vou começar com a agulha número 6, que agora é a parte do meio da bolsa, né? A receita da bolsa, não é mais a lateral. Então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sempre é bom vocês ir olhando, ó, pra que fique tudo do mesmo tamanho, tá? Não fique uma maior que a outra. 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Fiz 30 correntinhas. Então, gente, ficou 30 correntinhas fechadas aqui. Eu vou virar o trabalho, né? Então, eu faço. Terminei as minhas 30 correntinhas, eu vou fazer mais uma, que é pra eu virar e começar aqui a segunda parte, tá?
Então, eu fiz mais uma, total 31. E eu vou nessa parte de trás das minhas correntinhas, essas laçadinhas que formam aqui, certo? A primeira, eu vou pular, eu vou entrar na segunda. Então, eu entro aqui na laçadinha, laço meu fio, vou dar uma altura para ele não ficar ponto apertado, ponto feio, e vou fechar um ponto baixo. Combinado? Agora, o que eu faço? Eu pego essa perninha do meu ponto baixo que eu acabei de fazer, vou entrar na próxima laçadinha aqui de trás da correntinha. Cuidado para vocês não pegarem a perninha da correntinha, tá? É a parte de trás, ó. Pego ela, laço meu fio, dou uma altura pro ponto ficar bonito e não ficar apertado. Olha só como tá folgadinho. E agora, eu laço meu fio e passo por dentro de tudo. Certo? Formou outra laçada aqui, outra perninha. Entro nela de novo, entro aqui na perninha, na laçadinha de trás também, laço, dou a minha altura e fecho tudo junto. Vou mais uma vez, entro aqui na perninha que deu aqui da minha correntinha, entro na parte de trás da próxima correntinha, laço meu fio, vou dar uma altura, fecho as 3 laçadas de uma vez. E é assim que vai ficando o nosso trabalho, tá? Então, nós vamos fazer isso em todas as partes aqui, em todas as correntinhas, sempre pegando a primeira perninha aqui. Então, eu pego a primeira perninha, entro na parte de trás, vou dar minha altura e fecho os 3. Pego a perninha, entro na parte de trás, dou minha altura e fecho os 3. Certo, gente? Deu pra pegar aí o esquema? Sempre pegando aqui a perninha junto, a parte de trás da correntinha, vou dar a altura e vou fechar os 3 juntos. Olha só, é isso aqui, tá? Então, eu vou fazer até o final e a gente já volta pra dar continuidade. Fiz o meu último pontinho aqui, o nozinho a gente não faz, tá? E agora, eu faço uma correntinha aqui de subida pra eu poder virar o trabalho, certo? E agora, olha, eu vou pular aqui, tá na agulha, pular a segunda, vou entrar aqui na terceira, laçar o fio, somente na alcinha de trás, tá, gente? Olha, a gente vai entrar somente na alcinha de trás. Eu entro no meio da correntinha e pego só a alcinha de trás, laço o fio e trago pra frente. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo pra gente iniciar, tá bom? Essa próxima carreira. E agora, mais uma vez, eu pego a laçadinha que deu aqui da perninha da correntinha, entro na próxima, né, no centro aqui da próxima, pegando somente a alcinha de trás, laço o fio, dou altura e fecho os 3 juntos. Entro novamente na primeira aqui, perninha, no meio da correntinha, laço o fio que tá no novelo, dou minha altura aqui e fecho os 3. E é assim que vai ficar com esse pontinho aqui no meio, tá? Laço a perninha, entro no meio da correntinha, dou uma altura e fecho tudo junto. E nós vamos fazendo isso até chegar lá no finalzão. E eu vou dar uma dica aqui pra vocês também, ó. Reparem que aqui, o meu fio, ele ficou com um cortinho aqui, né? Temos essa parte do fio, que é a parte da frente, e a parte que faz a emenda aqui, que ele enrola, né? Então, se a gente pega o fio desse jeitinho, olha, eu já deixo ele aqui com a parte de trás
por cima do meu dedo, na hora que eu puxo, vem a parte da frente, que é a parte certinha do fio. E daí ele fica assim, todo bonito, tá vendo? O trabalho fica bonito, olha que diferença desse. Ele fica retinho assim, bem bonito, tá? Eu vou arrumar aquele que ficou ali. E a gente vai puxando o fio no lado certinho e ele vai ficando bem lindo. Olha, pegando somente a laçadinha que ficou, atrás, né, somente a alcinha de trás da correntinha e fecho os 3. E nós vamos fazendo em todos os pontinhos de base e vai ficando esse ponto lindo aqui. Olha que lindo. Desse jeito, tá bom? Aí, vocês fazem até chegar aqui no finalzão. E eu vou fazer o meu também, pra gente continuar a sequência aqui da bolsa. Então, eu fiz o meu último ponto. E agora, vocês vão contar aqui em cima. Precisa ter 30 correntinhas, tá? 30 pontos aqui. Sem fechar, sem subir uma correntinha, tá? Então, finalizou o último ponto, já conta aqui a quantidade de correntinhas fechadas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, tá? Com essa escondidinha aqui, ó. 30. Então, toda vez que vocês finalizarem uma carreira, antes de subir uma correntinha, conta a quantidade de correntinhas aqui da carreira que vocês acabaram de fazer. Precisa ter 30 pontos para você subir para a próxima carreira, porque daí não vai ficar torta a peça, tá? É sempre bom ir conferindo carreira por carreira. Principalmente quem não tá acostumado a fazer, é bom ir conferindo, porque daí ela vai ficando bem retinha aqui na lateral. Ela precisa ficar com todos os pontos retinhos, tá bom? Então, cada carreira que vocês finalizarem, confere aí para ver se tem 30 pontos. E agora, a gente sobe uma correntinha, porque vamos virar e continuar aqui a nossa carreira, tá? Então, sempre o primeiro ponto, né? Eu vou pular a correntinha da agulha, a segunda, vou entrar na terceira. Sempre o primeiro ponto vai ser um ponto baixo, para dar o início. E daí, vocês pegam a laçadinha aqui que formou, entra no meio da correntinha, vai laçar o fio, vai ficar com 3 laçadas na agulha e fechar todas junto. Então, essa vai ser a sequência até finalizar a bolsa. Então, aqui nós já fizemos 1, 2 carreiras, tá? Estou na terceira carreira. E nós vamos fazer essa sequência de pontos por mais 16 carreiras ao total aqui. Então, eu vou continuar aqui, e assim que eu finalizar as minhas carreiras, deixar ela do tamanho certinho, eu volto pra gente dar continuidade e fazer o acabamento da bolsa, tá bom? Lembrem-se de pegar somente a alcinha de trás aqui, tá? E no final de cada carreira, precisa contar a quantidade de correntinhas que tem por carreira. Precisa ter 30 correntinhas. Que daí vocês não se perdem e fica o trabalho perfeito, bem retinho, tá? Então, vou terminar aqui e a gente volta para finalizar. Bom, eu finalizei aqui, olha só. Deu
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alto relevo. Alto relevo, gente, é esses gordinhos aqui, esses gominhos, estão vendo? Então, precisa dar 8, tá? Precisa dar 8 gominhos desse aqui, que são os altos relevos, tá? 8 desses aqui, ao total 16 carreiras, daquela que eu ensinei pra vocês aqui. Então, eu fiz uma correntinha de subida, agora eu posso cortar aqui o fio. Vou puxar todinha ela assim, ó. E eu vou esconder, tá vendo que desse lado, ele fica essa parte aqui e não fecha. Então, esse será o lado certo da bolsa, porque ela fica a ondinha aqui certinha, fechando aqui um gominho do alto relevo, olha. Vamos dizer assim, tá vendo? Esse lado também fechou e esse lado fechou as duas carreiras. Como eu falei pra vocês, ó, começar e finalizar certinho a quantidade de pontos, ele fica retinho aqui na lateral, tá? Então, agora eu vou esconder, arrematar esses 2 fios da ponta. Venho do lado do avesso, né, eu virei, e eu escondo nessas laçadinhas aqui desses pontos, dessas correntinhas aqui. Então, eu venho aqui e vou escondendo tudinho. Olha, escondi esse aqui também. E esse é o meu lado certo da bolsa, tá? Não é o lado do avesso, é o lado certo. Olha que trama mais linda. Fica uma trama muito linda, muito bonita, tá? E assim vai ficar a nossa bolsa, olha que linda. Agora, nós vamos fazer a colocação da lateral com couro sintético, tá? Ou a lateral todinha em crochê, qual vocês escolherem aí, qual você escolheu aí, você vai pegar a sua lateral. Qualquer uma das duas, tanto a de couro sintético quanto a de crochê, ela tem que ter 30 pontos aqui ao redor, tá? Como eu ensinei na receita pra vocês. Então, agora nós vamos fazer a costura. Olha só. Viro do avesso. Vou encaixar aqui. Como tem 30 pontos e é redondo, eu posso pegar qualquer pontinho. Então, eu vou pegar um pontinho aqui e uma correntinha aqui da minha lateral. Certo? Ó, uma correntinha da minha base e uma correntinha aqui da lateral. Pesco o meu fio, deixo um pedacinho pra gente fazer o arremate, pesco o fio e passo por dentro das duas. Agora, eu já entro na próxima correntinha aqui da lateral e na próxima correntinha lá da bolsa. Pesco o fio que vem do novelo, passo por dentro das duas correntinhas e já entro aqui fazendo um ponto baixíssimo. Vou entrar novamente nessa correntinha e na próxima, pescar o fio do novelo e já entrar com baixíssimo. Entro aqui, entro na próxima e faço um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer isso ao redor inteirinho aqui e não pode pular correntinhas, tá? Senão dá erro. Tem que fazer certinho aqui, correntinha por correntinha. Olha, fiz o meu último ponto, tá? Não tem mais correntinhas aqui, nem na lateral e nem na lateral sintética. Agora, eu vou ajeitar empurrando ela assim pra dentro, ó. Tá vendo? Ajeitando e empurrando ela pra dentro.
E olha que linda que já está ficando a nossa lateral aqui. Ela fica com esse buraquinho mesmo aqui, tá? É o charme da peça. E agora eu venho, corto esse fio, corto um tamanho que dê pra eu fazer o arremate. Essa última correntinha que eu passei, eu vou puxar o fio todinho pra cima, tá? Vou passar aqui na próxima correntinha o fio lá pra trás, pra dentro. Ele vai ficar pra dentro da bolsa. Vou fazer um nozinho nesses dois aqui, ó, que é o fio do que eu iniciei e o fio que finalizou. Fiz um nozinho, posso até fazer mais um pra ficar bem firme. E esses dois fios, nós vamos esconder eles aqui. Pode até virar aqui do avesso, que a gente consiga melhor, tá? Vocês podem utilizar uma agulha menor para facilitar. E passa um fio para um lado, aqui, e esse outro fio para o outro lado aqui. E esconde eles inteirinhos, tá? Posso cortar o restante que sobrar, desde que eu escondo bastante, tá? Pra ficar bem arrematado, volto ela pro lugar e vou desvirando assim. E a nossa lateral deste lado ficou pronta. Agora, vamos pra próxima lateral. Pego a lateral, tanto com a de couro sintética ou a que vocês fizeram aí, quem preferiu ter feito todinha em crochê, seguindo a receita dela todinha em crochê, pode pegar aí a lateral de crochê. E vamos aqui, ó. Pontinho aqui com primeira correntinha desse lado, tá? Deixo um pedaço de fio pro arremate, laço e passo. E agora, correntinha com correntinha. Correntinha da lateral sintética com correntinha aqui da bolsa. Ou correntinha da sua lateral de crochê aí, com a correntinha da bolsa. Uma pra cada, tá? Laça, passo por dentro das duas e já entro aqui no baixíssimo. Entro novamente, uma aqui, outra lá, passo o fio por dentro das duas e entro no ponto baixíssimo. E assim, nós vamos fazendo correntinha por correntinha, pra gente finalizar aqui a nossa lateral. Não pode pular correntinha, tome muito cuidado aí, pra não pular as correntinhas. Finalizei. Novamente, vou cortar o meu fio pra gente fazer o remate. Puxo ela todinha pra frente, o fio todinho pra frente. Vou passar ele aqui pra trás, pra gente dar o nosso nozinho aqui do arremate. Dei um nó, dei o segundo nó. De novo, eu vou esconder aqui. Posso virar do avesso, escondo um fio pra cada lado. Pode até ser aqui nessas daqui também, ó. Vou pegar uma agulha menor. Nessas aqui da lateral, se ficar mais fácil, vocês passam aí. E escondem um de cada lado, porque daí facilita e não fica muito gordo. Se colocar os dois juntos, pode ser que fique bem gordinho, assim, daí não fica legal. Assim, pelo menos um de cada lado disfarça. E ele fica bem escondidinho, fica um acabamento perfeito, né? E o acabamento é tudo. Essa bolsa não tem necessidade de colocar forro, porque os pontos são bem fechadinhos, tá?
Mas quem sentir a necessidade, a cliente pedir, ou vocês mesmos que gostam de colocar forro nas bolsas, fiquem à vontade. Mas não tem necessidade, tá? Vou desvirar. E aqui eu vou ajeitar a minha peça, colocando ela aqui pra dentro. Ó, quase finalizada, tá vendo? Ela fica assim, olha só, tá bem firminha, né? Essa lateral aqui de sintética, ela dá uma firmeza na peça, por isso que eu gostei bastante. Ela tá bem firminha já. Agora, vamos fazer aqui a parte de cima pra gente fechar e colocar o nosso fecho. Pego meu fio novamente. E agora, eu venho bem aqui no cantinho, ó. Bem aqui no cantinho mesmo, nesse buraquinho aqui do cantinho. Deixo um pedaço de fio pra fazer o arremate, laço o fio e trago pra cá. Aqui, eu vou fechar um ponto baixo aqui em cima. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Vou fazer um ponto baixo aqui nos relevos, tá? Só que um sim e um não, entre os relevos, nós vamos fazer ponto baixo também. Então, esse eu fiz aqui, agora eu venho aqui, ó, entre o relevo tem esse ponto, né? Então, um sim, um não, um sim, um não. Nesse eu não vou fazer porque eu fiz aqui no cantinho, vou fazer no relevo. Então, eu venho aqui e fecho um ponto baixo. Nesse eu vou fazer porque nesse aqui, nessa fileira eu não fiz. Então, nessa fileira desse ponto aqui, ó, eu vou fazer. Então, eu pego aqui, geralmente, ó, é bom não pegar duas, tá? Quando tiver, vocês pegam duas laçadas, como se fosse uma correntinha, ó. E faço um ponto baixo. Próximo relevo, porque todos os relevos nós vamos fazer ponto baixo. O que vai alternar um sim, um não, é esse ponto aqui entre os relevos, tá? Então, aqui eu fiz, nesse eu não faço, pulo e vou pro próximo relevo. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Esse eu faço porque esse eu pulei. Então, eu pego duas laçadinhas aqui e faço um ponto baixo. Próximo relevo aqui eu faço um ponto baixo. Esse aqui eu vou pular, né? Essa parte eu vou pular, vou no próximo relevo já. Entro aqui no buraquinho do relevo e faço um ponto baixo. Tá vendo? Ela tá dando uma encolhida e é esse o objetivo. No próximo ponto aqui entre os relevos, eu vou fazer porque esse eu pulei. Então, eu pego duas laçadinhas aqui de cima, faço um ponto baixo, entro no próximo relevo e faço um ponto baixo. Esse eu vou pular porque eu fiz aqui anterior, então, eu já entro no próximo relevo e fecho um ponto baixo. Pulei esse, então, aqui eu faço, tá? Pego duas laçadinhas aqui e fecho um ponto, certo? Aqui no cantinho, eu vou fazer bem aqui no cantinho. Fechei. Então, eu vou sair desse ponto e já vou direto no cantinho aqui. Nesse cantinho, entra bem aqui no cantinho, no buraquinho, deixa essa correntinha da agulha bem justinha, entro nele, passo por dentro e faço um ponto baixíssimo, certo? Que eu fiz um ponto baixíssimo pra fechar essa lateral, eu subo aqui uma correntinha. Daqui, eu vou entrar direto aqui no relevo, tá? Então, eu venho e faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo aqui entre os relevos. Entro aqui no próximo relevo e faço mais um ponto baixo. Pulo o vão, porque o anterior eu fiz, então esse eu vou pular, vou entrar no próximo relevo. Ponto baixo, tá?
Agora, nesse aqui eu faço, porque o outro eu pulei. Certo? Pulei esse eu faço. Entro no próximo relevo, ponto baixo. Desse aqui eu fiz anterior, então esse eu vou pular, né? Entre os relevos eu vou pular. Então, já vou pro próximo relevo e fecho um ponto. Sempre deixando essa laçadinha aqui da largura da agulha mesmo, porque daí ela já vai dando uma juntada na peça. Pulei esse, então aqui eu faço. Agora, aqui eu entro no próximo e faço um ponto baixo. Esse eu fiz anterior, então eu vou pular, vou direto pro relevo. Agora sim eu faço aqui. Vou aqui no relevo, vou aqui no relevo. Olha aqui. E faço bem aqui no cantinho, um pontinho baixo. Vou juntar uma peça na outra. Ó, primeiro, eu vou fazer bem aonde eu iniciei os outros pontinhos, eu vou juntar aqui e vou fazer um baixíssimo, pra fechar essa parte, tá? Aí, aqui, eu subo uma correntinha, e agora eu vou fazer o fechamento dessa carreira, tá? Aqui tem uma correntinha, porque esse ponto aqui foi o que a gente iniciou, fazendo um ponto baixo. Então, a primeira correntinha do fechamento é essa deitada aqui. Então, eu dou uma alongada nessa e venho aqui, vou de trás pra frente, pesco essa laçadinha maior que eu deixei e passo ela lá pra trás. Passei. E agora, o seguinte, eu vou pegar somente uma parte aqui da minha laçadinha que eu levei pra trás, olha. Ela tem duas, certo? Eu pego somente uma, encaixo aqui na correntinha que eu passei pra trás, vou dar uma ajustada pra não ficar largo. E agora, eu passo o fio por dentro das duas. Passei, certo? Agora, eu vou pegar somente as alcinhas aqui de trás das correntinhas, olha só. Só essas alcinhas aqui de trás das correntinhas, tá? Então, eu entro aqui na próxima, laço meu fio e já faço um ponto baixíssimo, tá? Entro na próxima só na alcinha de trás, laço o fio e passo no ponto baixíssimo. Vou fazendo isso em todas as correntinhas aqui, em todos os pontinhos de base. Entro, pesco o fio e já entro no baixíssimo. Não precisa apertar muito, olha só como minha mão tá leve. Olha só, minha mão tá leve, eu não tô apertando muitos pontos. Olha só, pra ficar todos uniformes. É assim, tá vendo? Pontos baixíssimos. E vou fazendo isso agora ao redor, tá? Não tem mais fechamento. Eu vou fazer... Eu sei que aqui iniciou, certo? Aqui iniciou. Se vocês tiverem dificuldade, pode até marcar aqui, ó, primeiro ponto baixíssimo que vocês fizeram. Marca aí com marcador de ponto, como eu não tenho, estou marcando com esse mosquetão. Então, marquem aí. Por quê? Para vocês contarem quantas voltas vocês vão dar. Porque desse ponto baixíssimo, nós vamos dar 2 voltas. Então, essa é a primeira, venho até aqui. Só que como eu não vou fazer fechamento, eu vou passar direto. Eu vou fazer mais uma depois, mas é só para vocês saberem que aqui conta uma volta, tá? Então, eu vou indo, fazendo os meus baixíssimos, bem lindões, sem apertar muito, sem deixar muito largo. Vocês conseguem controlar aí a tensão da mão de vocês. Com muito treino, aos poucos vocês vão conseguindo controlar bem a tensão de cada correntinha, de cada ponto. Isso é muito legal, mas isso é com o
treino, tá? Só fazendo que vocês conseguem controlar aí a tensão. Aqui tem uma correntinha, eu pego e faço. Cheguei aqui, ó, eu sei que eu vou contar mais uma. Pego ela aqui, eu sei que eu vou contar mais uma volta. Então, aqui iniciou mais uma volta, ó. E continuo, sem fazer fechamento, ó. Continuo pegando a alcinha de trás e fazendo pontos baixíssimos. Cheguei no último pontinho aqui, aonde eu marquei, vou tirar a minha marcação. E aqui eu vou fazer o meu fechamento da seguinte forma, dou uma alongadinha, puxo e corto um pedaço do fio. Vou puxar essa laçadinha todinha pra frente. E eu vou fazer assim, ó. Nesse pontinho, eu vou entrar por trás aqui, no meio dele, ó. Pesco esse fio e levo ele lá pra trás, inteirinho. Pronto. Levei. E é isso. E agora aqui nós vamos esconder esse aqui, ó. Eu vou passar por dentro dessa correntinha que tá aqui. Que daí eu consigo trazer ele mais pra trás e esconder ele nessas laçadas. A gente vai esconder no aleatório, mas sempre os pontinhos que estão próximos, tá? Nunca pegar daqui e vir esconder aqui desse lado, senão vai ficar um fiozão aparecendo aqui. Então, eu vou escondendo aleatório, mas bem nas laçadinhas que estão aqui próximas a ele, pra eu conseguir esconder bem e não aparecer, né, o fio. E tomem cuidado também, que às vezes vocês colocam a agulha muito funda, sai lá na frente, o fio vai ficar aparecendo depois lá na bolsa. Então, tem que ser bem aqui, bem superficial, nas correntinhas, nas laçadinhas aqui de trás mesmo. Cola, eu uso cola de silicone, tá? Cola de silicone. Gente, mas é assim, é um pinguinho mesmo. Um pinguinho mesmo, tá vendo? Eu volto ele e acabou. Ele já vai entrar no lugarzinho e vai colar. Desse lado a mesma coisa. Quem for passar cola, toma cuidado, é bem um pinguinho, bem próximo do fio. Olhem bem pra ver se não tá saindo do outro lado, porque senão depois, uma cor clara ainda vai, mas uma cor escura, se você meleca muito de cola, a cola acaba passando pro lado da frente. E daí, uma cor escura fica feio, porque daí fica aparecendo a cola lá na bolsa, na parte da frente. Se caso acontecer uma vez, né, isso aí com vocês, uma dica é passar algodão com acetona, sabe? Acetona de unha. Aí, ele tira, tá? A cola. Ou um cotonete com um pouquinho de acetona. Ou passar bem pouquinha cola. Cortar o restante e pronto. Virei. Virei, vou ajeitar minha bolsa. Olha só, já está quase pronta. Olha que linda que ela já tá ficando, o formato, né? Essa bolsa é sensacional, é muito linda, fácil de fazer, rápida. Então, para quem quer fazer aí para colocar à venda, é um modelo muito legal para vocês começarem, tá? Muito, muito mesmo. Eu comecei com ela e vendi assim muito, vendi muito mesmo. Olha que linda que ela tá ficando. E ela fica assim, gente, toda redondinha. É uma belezinha essa bolsa. Muito linda. E agora, nós vamos colocar o botãozinho
argolas articuladas e a alça. Eu vou ensinar vocês como eu coloco o botão imantado, tá? Então, olha, pode usar esse botãozinho, é o botão imantado. Eu gosto de usar esse aqui, que tem furinhos, porque daí dá pra fazer costurável, né? Com linha e agulha, eu gosto bastante, que eu acho que fica bem firme. Olha, peguei uma agulha branquinha, que eu tô sem a linha desse tom. Agulha não, linha, né? Eu tô sem linha desse tom aqui de nudezinho. Então, eu peguei uma linha branquinha aqui. Gente, então aqui, ó. Conto quantidade de pontinhos que tem aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos, mais ou menos no sétimo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ou menos, né? Venho aqui, ó, e faço a costura, tá? Coloco ele aqui e vou fazer a costura de assim, ó. Vou pra trás. Saio lá atrás. Ops, saiu a linha com tudo aqui. Tento pegar no vãozinho das correntinhas, mas desde que eu consiga pegar um pouco aqui de fio, senão eu não vou costurar nada, né? E vou passando, ó. Vou pra trás e volto. Pego aqui, olha. Vou fazendo assim, ó, vai e volta. Dou uns 5 pontinhos aqui em cada lado aqui do meu botão. 5 pontinhos é o suficiente para ele ficar bem preso. Desse jeito, tá? Aí, eu vou segurando, venho, faço mais 5 pontos aqui, pode ir direto, não precisa cortar a linha, tá? Faço 5 aqui, arremato o meu fio e venho aqui pro próximo. Eu vou terminar o meu rapidinho aqui, pra gente finalizar a bolsa. Olha, eu finalizei, terminei de costurar o meu botão. Olha como ela fica bem fechadinha com o botão, tá? E ele fica bem firminho aqui. Eu queria ter colocado um dourado, mas é o único que eu tinha, era o prata agora, para gravar essa aula. Então, deixei o prata mesmo. E assim, olha, bem fechadinho. O botão costurável, ele fica bem firme, eu gosto bastante. Mas nada impede de colocar outro tipo de fecho, tá? O fecho que vocês tiverem aí, a criatividade, talvez aquelas lapelinhas, né? Pode também. E na lateral, eu gosto de utilizar as argolas articuladas, tá vendo? Facilita muito o trabalho. Então, eu venho aqui, ó, e pego esse pedaço aqui, tá vendo? Nunca um fiozinho só, porque senão com o peso da bolsa, com o passar do tempo que a gente for usando, ela estica, fica feio, o ponto fica muito feio. Então, eu gosto de pegar bastante assim, ó, bem a lateral inteira mesmo, tá? Coloco do lado, coloco do outro. Essas argolas articuladas é tudo. E olha que linda que eu achei essa alça. Eu achei que ia super combinar aqui com essa bolsa. Vai ficar uma bolsa luxo, maravilhosa com essa alça. Olha isso, que espetáculo! Fala se não tá um espetáculo, gente. Diminuir um pouco aqui pra vocês darem uma olhada. Olha que linda. Não, ficou perfeita. Aqui, eu gosto de colocar a minha etiqueta, tá? Com o meu nome. Eu tô sem uma aqui agora, mas eu gosto de colocar a etiqueta aqui. Então, assim, ficou maravilhosa. E esse é um dos modelos que vocês podem utilizar aí de alça, né? Não é somente essa alça. Vocês podem utilizar, por exemplo, uma alça de couro sintético. Uma aqui, ó. Também, né?
para usar mais aí no dia a dia, uma pegada mais casual, né? Para usar mais do dia a dia, fica ótimo. Olha que linda também. Fica bem bonita, tá? Então, ela vai com todo tipo de alça, gente. É uma bolsa muito versátil. Coloca uma alça de corrente também, fica lindo. A alcinha de mão, igual eu mostrei pra vocês, fica mais chique, mais pra noite, né? Pra um lugar mais chique, pra sair. Então, ela infinitas possibilidades. Ela é linda, olha que linda. Então, perfeita, né? Com essa lateral maravilhosa, pra quem fez a lateral de couro, quem não fez, fez todinho de crochê também, ela fica linda. E ela fica assim, uma bolsa pra você levar celular, batom, gloss, documentos, uma carteira pequena cabe aqui dentro. Então, ó, ela é bem espaçosa, gente, bem espaçosa mesmo, tá? Dá pra levar bastante coisa aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, é rapidinho, curte esse vídeo, deixa um comentário dizendo o que achou da aula, tá? Aqui eu coloquei a minha etiqueta para vocês darem uma olhada, porque a etiqueta dá um charme total na peça. E olha que peça mais maravilhosa! Ficou muito linda, bem estruturada, tá? Essa lateral aqui de sintética, ela dá uma estrutura muito legal. Eu gostei muito, gente. É assim que ficou a nossa bolsa, olha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem ainda não curtiu esse vídeo, deixa um like aqui, me diz o que você achou da explicação deste modelo maravilhoso, tá? Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, me siga lá no Instagram, @ateliê_tata_gardini, e terá muitos e muitos workshops gratuitos para vocês. Muito obrigada pela preferência e pela participação. Até o próximo.